Ô, rapaz, rapaga, vamos falar de quem hoje? Tiradentes. É dele mesmo, Tiradentes, que eu só fiquei sabendo, eu só lembrei por causa desse vídeo aí do WhatsApp, mandaram pra mim no WhatsApp esse vidinho aí. Se não fosse isso eu não estaria sabendo, que é o dia do cara. E não é tanto culpa minha não, a verdade é que a gente não tem muita informação sobre Tiradentes, quem foi, quem não foi e tal. Não tem um documento, um registro de fato, de uma fala dele. Registro histórico você tem de monte, na verdade, mas você não tem uma fala dele que foi registrada, você não tem uma carta dele que tem escrito sequer. Enfim, é aí o herói do Brasil, né? Então é aí que tá, o Brasil é um país que nem herói tem direito. Aliás, até tem, mas a história não aproveitou ao certo. Eu particularmente considero o Frei Caneca um herói muito mais relevante, muito mais importante para a história do Brasil do que o Tiradentes. Porém, pegaram o Tiradentes para Cristo, meio que literalmente, pegaram ele para Cristo. Enfim, o fato é o seguinte, vamos falar aqui do Joaquim José da Silva Xavier, ele que é filho do seu Domingos e da Dona Maria Paula, ô louco meu! É, garota, por aí. Tiradentes foi minerador, militar, comerciante, mascate, tropeiro, dentista e criou o mundo em 7 dias. Não, tô brincando, esse daí foi Deus. Mas enfim, ele também era ativista político, por isso ficou conhecido porque ele foi um dos líderes, quiçá o principal líder, carece de comprovação, mas tudo bem, o principal líder da Inconfidência Mineira. Olha só, você não sabe nem a data de nascimento do cara, porque temos aqui 12 de novembro de 1746, que é a data de batismo dele, não é nem a data de nascimento em si, é a certidão de batismo dele. E ele morreu enforcado em 21 de abril de 1792. E o que acontece? Essa falta de provas históricas da vida de Tiradentes acaba gerando certas teorias da conspiração. Há quem defenda que ele sequer existiu, mas na verdade ele existiu. Tem aí os documentos comprovando que ele existiu de fato. Há quem diga que na verdade ele nem morreu enforcado, ele fugiu pra França, a maçonaria fez um rolo e conseguiu fazer ele fugir. Enfim, sempre que alguém vier falar pra você de maçonaria e nova ordem mundial, e Illuminati, e Rockefeller, desconfia que isso daí é toda coisa de gente biruta. Em todo caso, Tiradentes é visto como um grande herói brasileiro, o herói da Inconfidência Mineira, que não acabou em nada. Pra mim ele não é mais herói do que o Frei Caneca, nem de longe. Frei Caneca é muito mais importante pro Brasil do que o Tiradentes, que teve a sua importância, a Inconfidência Mineira teve sim sua importância, porém não tem como a gente deixar de lembrar que se trata do quê? De um movimento em sua maioria burguês, um movimento extremamente burguês. Foi inspirado lá na Revolução Francesa, nos ideais iluministas franceses, porém a grande maioria dos insurgentes, no caso, dos inconfidentes, eles eram burgueses que lutavam pelo fim da monarquia, eles lutavam a favor da República Mineira, não era nem da independência do Brasil, não. Muita gente, eles começaram com essa luta da independência brasileira, não. Eles queriam apenas separar Minas, e pode ser que direta ou indiretamente acabasse influenciando na independência do Brasil em si, na emancipação do Brasil com relação à coroa portuguesa. Porém, não tem nada comprovando que eles queriam, em âmbito nacional, separar o Brasil. Eles estavam pensando em separar eles porque eles não queriam pagar mais imposto pra coroa. É que na época era o tal do quinto, né, que gerou esse termo aí, o quinto dos infernos. Na época você pagava o quinto mais uma roupa de ouro por ano a coroa, né? Hoje em dia você paga muito mais do que o quinto do imposto, né? Hoje em dia você trabalha até 1º de junho para pagar imposto. Naquela época você trabalhava até pouco depois do carnaval para pagar esse quinto de imposto. Enfim, foi um movimento impopular, foi muito criticado, porém o que acontece é o seguinte, o Brasil quando proclamou a sua república, né, o resto do mundo passava por ideais positivistas, né? A filosofia de Auguste Comte estava em voga nessa época, então junto com essa filosofia estava em voga também o nacionalismo, e por causa disso você precisava ter uma figura heróica nacionalista. E quem que os militares, né, que proclamaram a República do Brasil, Deodoro da Fonseca e tudo mais, quem que eles escolheram para ser esse novo herói brasileiro? Justamente Tiradentes. É por isso que Tiradentes é o herói nacional. Porque feito mesmo, ele não fez lá grande coisa não. Mas ele era um militar, põe isso na cabeça, Tiradentes foi um militar que era brasileiro, ao contrário de Dom Pedro I que era português, e no caso Tiradentes brasileiro, a imagem de Tiradentes encaixou perfeitamente como um herói nacional. Tanto que não há um único retrato pintado por nenhum artista de Tiradentes, mas quando você vê retratos de Tiradentes em livros de história, você tem a imagem dele muito assemelhada com a de Cristo. É porque houve um culto muito messiânico à figura de Tiradentes. E é uma coisa que não condiz com a realidade, porque o que acontece é o seguinte, Tiradentes, por ser militar, ele não poderia ter aquela barba toda que ele tinha. E quando as pessoas eram presas, elas eram todas raspadas, assim, o corpo tudo raspado para evitar a proliferação de piolhos, infestação de piolho. Na época era comum. Então você vê que muito disso é mentira. Tiradentes teve a importância dele, porém, é claro que os livros de história, para variar, exageram. Entre comemorar dia de Tiradentes e dia de Frei Caneca, eu preferia o do Frei Caneca, mas é a história que a gente tem. É isso. Adiós. Fui.